Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós estamos na nossa sexta live. Hoje a profissão escolhida é sobre o expert, o especialista, aquele que vai ensinar nas redes sociais aquilo que ele sabe. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que a Aline, que é a minha expert, eu sou coprodutora da Aline. Então, oi Aline, boa noite. Ninguém melhor do que ela para falar um pouco sobre a vivência prática de um expert, né? Então nós seguimos muitas vezes muitos especialistas nas redes sociais, especialistas em diversos assuntos, mas nós nunca, muitas vezes a gente não sabe exatamente o que esse especialista faz no dia a dia dele. E como se tornar um especialista, quem pode ser um especialista. Então, tudo isso nós vamos falar hoje nesse bate-papo. Essa live é mais um bate-papo do que uma live em si, tá bom, pessoal? Então, deixa eu ver se a Aline já consegue entrar. Deixa eu chamar aqui a Aline. Sejam bem-vindos, Monique, Yasmin, Luciana, Stephanie. Sejam bem-vindos, Suelen, André. Sejam muito bem-vindos. Bruna. Vamos lá, deixa eu colocar a Aline aqui na chamada. Consegue entrar. Oi, Aline. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você consegue me ver e me ouvir bem? Estou vendo e ouvindo bem. Só como me posicionar aqui melhor aqui no meu celular. Como você sabe, eu tenho toque, né, com essas coisas. Vamos lá, Aline. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Hoje você é convidada aqui como expert. Imagina. Falei, eu tenho que chamar a Aline. Para falar desse assunto, tem que ser a Aline. Aline, o objetivo dessa série de lives que eu tenho feito, né, é mostrar para as pessoas quais são as possibilidades de trabalho no digital. Muitas vezes as pessoas veem muito o expert, né? Porque vocês que estão sempre na linha de frente, né? Vocês que estão gerando conteúdo, são vocês que as pessoas seguem. E às vezes as pessoas não percebem que existem muitos outros profissionais por trás do expert, né? Se a gente for olhar a Soninho, né? Nós temos vários profissionais que trabalham aí para que a Soninha aconteça, mas as pessoas veem o trabalho da Aline. Então, a ideia é trazer todas as possibilidades. E aí, Aline, eu queria começar, né, a nossa live. Eu não sei se todos te conhecem, eu acredito que grande parte da minha audiência já te conheça, porque eu sempre falo, né, que eu sou sua coprodutora. Mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco como que você chegou na área de sono infantil, para quem não te conhece ainda. Tá bem, obrigada pelo convite. Sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite, Ana. Obrigada a todas que estão aqui disponibilizaram desse tempo para assistir essa live. Bom, para quem não me conhece, eu sou Aline Galhardo, eu sou professora por formação, eu tenho uma formação em letras, outra formação em pedagogia, então eu sou professora por formação e acabei entrando por esse mundo, por esse nicho, né, materno-infantil, por uma necessidade pessoal, né? E foi justamente com o sono da minha primeira filha, então a Giana me deu bastante trabalho ali, né? Mãe de primeira viagem já tem uma certa dificuldade, mas a Giana me deu muito trabalho porque assim, a privação do sono foi muito intensa, né, quando a Giana nasceu, né? Ela não tinha nem aquele padrão clássico de acordar a cada 2 horas, ela acordava a cada 40 minutos. Então foi assim, um período bastante difícil da minha vida, em que eu pensava assim, nossa, meu Deus, eu pedi tanto para ter um filho e agora com essa privação do sono eu não consigo ficar feliz, eu não consigo aproveitar, né, a maternidade. E aí eu acabei pesquisando por conta própria. Eu sempre tive esse perfil mais, eu não digo autodidata, para tudo na vida, mas assim, quando o assunto me interessa muito, quando eu estou muito focada naquele assunto, eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu tenho uma espécie de hiperfoco. Então eu foco naquilo e aquilo vira uma obsessão para mim e eu começo a estudar sobre aquele assunto. Só que como eu não tinha, né, o domínio do assunto, eu acabei caindo muito em conteúdos de pitaqueiros, em conteúdos de pessoas que estavam só compartilhando experiências ou que falavam coisas a partir da sua própria experiência sem levar em consideração elementos importantes quando a gente trata de sono infantil. E então eu fiz muitas caquinhas, assim,
né, no sono da Giana, né? Um desmame noturno precoce, enfim, mexi na arquitetura do sono dela, eu acordava ela para mamar, para que ela dormisse mais horas, né? A famosa mamada do sonho, que hoje a gente sabe que pode mexer na arquitetura do sono do bebê, ela só é recomendada em casos muito específicos. E aí, com essa dificuldade com o sono dela, eu acabei entrando para esse mundo. Fiz um curso para resolver o meu problema. A partir daquele curso, quando eu vi que funcionou, né, a própria questão da rotina, do bebê acordar cedo, dormir cedo, ele tem intervalo para dormir, intervalo para acordar, duração de soneca, eu me apaixonei. Me apaixonei, porque eu falei assim, gente, isso é muito maravilhoso, né? Você imagina, funcionou com a Giana, outras mães poderiam ter acesso a isso. Só que na época, o conhecimento sobre sono infantil era um conhecimento relativamente caro para ser adquirido, né? Tanto que na época, quando eu fiz o curso, era um curso que era ao vivo, não tinha gravação. E você tinha que assistir naquele horário, você pagava para assistir, mas você só podia assistir naquele horário. E você recebia a oportunidade de assistir novamente esse curso, acho que depois de uns dias, mas também tinha um horário específico, você não tinha acesso a uma gravação, como a gente tem hoje dos cursos, né? E aquilo, assim, né, enfim, na época foi até um fator de dificuldade para mim, né? Para eu poder assistir, porque eu não tinha ajuda, como é que eu ia assistir com uma bebê no colo e tal. Enfim, entrei no mundo do sono infantil através disso. E aí, aproveitando da minha facilidade, né, com o idioma inglês, com a língua inglesa, eu comecei a pesquisar por conta os estudos científicos que falavam sobre sono infantil. Eu pensei, falei, eu acho que eu vou estudar isso aqui porque eu acho que eu posso me tornar uma consultora de sono. Se eu estudar bem, se eu me dedicar, se eu fizer, né, um bom trabalho, eu acho que eu posso me tornar uma boa consultora de sono. E foi aí que eu comecei a estudar. E eu estudei, né? Não como as pessoas costumam dizer, eu estudei muito sobre sono infantil. O que você fez? Eu li um livro, aí eu fiz um outro curso. Não, eu estudei. Eu fui às fontes, eu lia artigos científicos, eu ia no PubMed, eu pegava não apenas os resumos dos estudos, mas eu pegava os estudos completos. Então, eu realmente estudei sobre sono infantil, né? E foi aí que eu comecei, a partir dali, primeiro no campo da experiência, só compartilhar minha experiência com outras pessoas, bem no campo da experiência mesmo, compartilhar uma dica ou outra no meu perfil, nada profissional, nada, olha, estou fazendo consultorias. Conforme eu fui tendo, não apenas os depoimentos das pessoas que eu ajudava de maneira bastante informal, com uma diquinha aqui, outra colar, sem nenhum trabalho formal, e fui tendo embasamento científico para poder tratar daquilo, aí eu comecei a tornar aquilo uma profissão, né? E aí, logo em seguida, já fiz questão de fazer um curso para poder ter uma certificação, para poder, né? Vamos lá, gente, aqui não é bagunça. E aí, fiz a certificação e comecei a atuar como consultora. Que legal, Aline. Uma característica que eu percebo que todo bom expert tem é essa disposição para buscar conhecimento e por conta própria, né? E por conta própria, gente, não quer dizer que a pessoa não vá comprar um curso, não vá buscar um congresso, um workshop, uma imersão, pagar uma consultoria de um outro profissional, uma monitoria, não é isso. Mas ter essa proatividade para ir em busca de conteúdo. O bom expert, isso eu sempre falo, e a gente já teve a live com a coprodutora, né, sobre coprodução, e aqui eu falando de coprodutora porque eu entendo do mercado, né, no sentido de o que funciona, o que não funciona, mas o bom expert, ele é sempre aquele que tem sempre aquela vontade genuína de buscar mais informação. Você não precisa ficar cobrando isso do expert, ele está sempre estudando. Ele está sempre estudando, sempre se atualizando, sempre buscando novas fontes de informação. Isso, assim, é imprescindível. Eu até costumo dizer, Aline, eu sempre que eu abria caixinhas, né? Principalmente quando eu falava mais sobre infoprodutos há um tempo atrás, vinha sempre essa pergunta. Eu quero falar sobre tal coisa, mas eu não sei o que falar. Quando a pessoa não sabe o que falar, é porque ela não é expert ainda no assunto. Então, a gente só deve ser expert naquilo que a gente domina. Então, assim, essa é uma profissão que é uma profissão muito séria, porque você ensina outras pessoas. Então, assim, não, o expert, ele não é... E aqui, gente, eu até faço até uma ressalva sobre a arte dessa live. Eu coloquei assim, influenciador / expert. Mas eu quero deixar bem claro que existe uma diferença bem grande entre esses dois profissionais. O influenciador, né? E assim, eu não quero que vocês saiam dessa live achando que é a mesma coisa, tá, gente?
O influenciador é aquela pessoa que ela mostra bolsa, ela mostra vestido, ela faz viagem, ela influencia no lifestyle dela. Nada contra, gente. É uma profissão também. Ela geralmente ela acaba fazendo parceria com marcas. É uma profissão, mas o expert não. O expert, ele é especialista em um assunto ou vários assuntos, enfim, mas ele é uma pessoa que ele ensina, ele é muito mais um professor do que um blogueiro. Então, quero que vocês saiam dessa live entendendo qual é a diferença de um especialista e um influenciador. A Aline, ela é uma expert, ela é uma especialista. Eu não tenho talento para blogueiragem. Já tentei, mas infelizmente careço. Assim, aqui dando até uma dica pro pessoal, se alguém quiser entrar nesse mundo, você consegue unir as duas coisas. Eu conheço bons experts que são bons blogueiros. Isso, uma coisa não exclui a outra, mas você, a partir do momento que você é expert, assim, o que é imprescindível para você é você dominar o assunto que você fala, né? A Aline sabe bem disso, né, Aline? Como dentro, né, das possibilidades da internet, né? É muito complicado a gente colocar a nossa saúde, muitas vezes, dos nossos filhos, por exemplo, nas mãos de uma pessoa que não tem uma formação, que não tem um conhecimento. Então, nós temos que ter esse crivo e essa responsabilidade também. Me fala uma coisa, Aline. Uma das principais dificuldades que eu vejo que os experts, eles acabam passando, uma vez que eles crescem, né? Quando você está começando, não, né? Também, mas não tanto. Mas conforme você vai crescendo, sua audiência vai crescendo, você vai começar a ganhar dinheiro, começa a se destacar no mercado. Uma das consequências mais amargas são os haters, né? São os haters, são as críticas. Você teria dicas para lidar, principalmente para quem está começando agora, que às vezes precisa de muito estômago, muito psicológico, né? Para conseguir lidar com tudo isso, porque o expert ele é muito exposto, ele é diferente de um profissional de bastidor. O profissional de bastidor ele não precisa tanto desse psicológico tão forte, mas o expert precisa. Me fala um pouquinho sobre esse ponto, por gentileza. Sim. Bom, primeiro eu quero dizer que para quem me vê lidando com haters, pensa tipo assim, nossa, mas para ela é fácil. Realmente, para mim é fácil, porque eu já tenho uma tendência a não dar muita importância para o que as pessoas pensam, né? Isso não significa que eu não queira levar em consideração a opinião de pessoas com as quais eu me importo, cujas opiniões me importam a mim, né? Então, por exemplo, uma pessoa muito próxima chegar para mim e falar assim, Aline, então, eu acho que você não lidou bem com esse assunto no outro dia, eu acho que você pegou pesado, mas é uma pessoa que eu considero que quer o meu bem, eu vou dar com certeza atenção para essa pessoa. Agora, se é uma pessoa que nunca me viu, que não conhece o meu trabalho, que não sabe da realidade dos meus bastidores, querer me ensinar como lidar, como fazer, como eu devo lidar, isso eu não admito. Isso é uma coisa que para mim não passa nem pela minha cabeça, entendeu? E não é nenhuma questão de tipo, uma coisa é um conselho, outra coisa é aquele passivo-agressivo, sabe? Tipo, de querer. Não, eu tô só te dando um toque. Não, você não tá dando um toque. Você tá querendo me atacar. E eu sei, entendeu? Eu tenho um faro aguçado para esse tipo de coisa. Mas, de fato, para algumas pessoas, lidar com haters não é fácil. Por quê? Porque a gente já é um povo, nós brasileiros já somos um povo já meio que, né, que já assume que não é bom, que ó céus, ó vida. A gente já tem essa tendência mais, né, alinhada a se acostumar com aquilo que é, tudo bem, esse tanto que tá bom, melhor pingado que faltar. A gente já tem essa mentalidade. Para quem não tem esse costume, não tem essa dureza, né, de bater o levou, como eu tenho, isso não é mérito, isso é meu. Não é mérito, tipo, eu sou boa. Não, isso é meu, eu sou assim. Eu sugeriria que comece tratando dos assuntos de maneira menos polêmica. Então, por exemplo, eu vou falar sobre cama compartilhada. Quando eu for falar de cama compartilhada, eu com certeza vou falar do meu ponto de vista, que é o quê? Não faça. Não vem dizer para mim que cama compartilhada resolve o problema de sono, porque não resolve o problema de sono. Você pode gostar, você pode fazer na sua casa, eu não vou recomendar. Pronto. Então, eu vou falar de um jeito que quem gosta da cama compartilhada vai ficar com raiva de mim. E quem não gosta da cama compartilhada vai ficar do meu lado. Essa sou eu. Se você é uma profissional que está começando agora, que receia não saber, não ter como, né, rebater certas críticas, trate o assunto cama compartilhada com uma certa, olha,
vantagens e desvantagens, benefícios e malefícios, recomendações de segurança, por exemplo. Porque aí o que acontece? Você vai, de alguma maneira, agradar gregos e troianos e não vai atrair essa galera hater para o seu perfil, enfim, que só quer causar. Eles não querem discutir nada, eles não querem mudar de opinião, eles só querem causar. É isso que hater quer. Hater não quer, ele não quer mudar a sua opinião, ele não quer saber a sua opinião, ele só quer falar. Porque ele é carente, ele quer expor a opinião dele, ele quer aquilo. Então, vá por um lado que não gere tanta polêmica. Mas, um conselho. Se um hater ataca você, enquanto profissional, por exemplo, falar da minha área. Um hater chega para mim e fala assim: vocês, consultoras de sono, são todas desonestas, que o que vocês promovem é trauma, por exemplo. Se eu não for capaz de rebater esse tipo de comentário, eu não sou uma boa profissional. Por quê? Porque eu, como consultora de sono, eu sei do meu trabalho. Eu sei o que o meu trabalho implica. Eu sei que não tem nada disso. Eu tenho evidências científicas, eu tenho estudos que estejam do meu lado. Eu tenho como corroborar a minha opinião, eu tenho com o que corroborar a minha opinião. Então, se esse hater te acusa, a gente não tá falando de um cara que chega e te xinga, ai, você é feia, boba e chata. É isso. Mas se o cara chega para você e te acusa de um problema, sei lá, de algo que você não é, né? O seu trabalho de algo que não é. Se você não for capaz de defender, você não está preparada para estar no digital. Entende? Tem uma diferença. Né? Desculpa, não entendi, Ana. Essa questão de se posicionar. Um bom expert, ele, não necessariamente ele precisa entrar em tretas ou criar conteúdo com esse intuito de hater. Porque hater não compra, gente. Hater não compra. Hater não traz dinheiro pro seu bolso. Então, assim, não fica aqui tentando... eu vou criar um conteúdo para hater para viralizar no explorar do Instagram. Gente, assim, você vai se ferrar, entendeu? Assim, gerou... Posso dar uma dica? Claro, Posso dar uma dica? claro. Bem prática. Fez lá um reel, seja qual for o assunto. Pensa aí na sua área, um tema polêmico. Você sabe que esse assunto vai dar treta, mas você tá afim do engajamento. Você quer que esse post viralize, mas não por causa do hater. Você sabe, você não vai fazer nada para provocar o hater, mas você sabe que alguma polêmica vai ser gerada. Pega um comentário que é gerador de outros comentários. Então o cara chega e fala assim: hahaha, para você é fácil, né? Sei lá, pega esse comentário. Se você já tiver um pouco de audiência, sua audiência vai vir te defender. E vai lascar o cara que comentou. Fixe esse comentário, coloca lá no topo dos comentários, seu vídeo vai subir lá. Então você não precisa rebater hater, você não precisa expor o hater, só deixa o comentário dele lá gerando outros comentários. Pá. Você vai ter um vídeo que vai engajar, que vai crescer e você não vai nem perder seu tempo com hater. Então, faz do limão uma limonada. Agora, chamou você na chincha, te acusou de uma coisa que o seu trabalho não procede. Por exemplo, quando uma pessoa chega no meu perfil e me acusa de uma coisa que eu não sou e eu sei que isso pode repercutir mal para quem não conhece meu trabalho, eu exponho. Se é um comentário público, eu exponho. Eu falo, isso aqui tá errado por causa disso. Mas fulaninho não tá preparado para esse tipo de conversa, porque o que ele quer mesmo é causar aqui no meu perfil e ele tá carente demais. Sinto muito, mas aqui esse perfil não é para essa pessoa. Ponto. Então, existem haters e haters. Se o cara só quer causar, deixa ele lá. Fixa o comentário, deixa ele engajando lá. Ele só quer causar. Agora, se ele tá falando da sua profissão, da índole da sua profissão, da sua capacidade técnica, aí você precisa responder. E você precisa embasar a sua resposta. Porque não se posicionar é deixar as outras pessoas à mercê da opinião daquele profissional sobre a sua profissão. Quantas e quantas vezes eu não fui acusada de aproveitadora, que eu meti o dinheiro no bolso das mães, que eu fazia isso porque eu explorava a privação de sono de outras mães. E eu soube me posicionar muito bem, obrigada. Com muito orgulho. Eu soube me posicionar e provei o meu ponto. E expus o hater. E tô aqui até hoje, entendeu? Todo dia alguém vem e tenta fazer alguma coisa. Na época eu tava grávida do Juan, até me desejarem que eu passasse por uma perda gestacional, eu passei por isso, né? É pesado. Tem gente que não aguenta esse tipo de abordagem, mas já sofri esse tipo de, né, aquele desejo velado, né? De que eu espero que você se ferre. Ai, minha querida, paciência, entendeu? Entra na fila. Tem bastante gente já tentando, já. Infelizmente, você vai ter que esperar pegar a senha, que depois a gente conversa. Então tá bom, Mona. Exatamente. E assim, o cancelamento muitas vezes acontece, né, Aline? Assim, é uma coisa importante de lembrar o pessoal aqui. Na hora, parece que ele é uma eternidade, mas ele é rápido. As redes
sociais, elas mudam há muito tempo. Então, assim, naquele dia, pode ser que pareça que caia, para quem é mais sensível, né, isso. Nossa, abriu o meu chão, eu vou excluir as minhas redes sociais, eu não vou mais trabalhar com isso, né? Mas, assim, espera a poeira baixar. Logo vem outra notícia do momento, outro cancelamento, outra treta, outra história, vem outra coisa, e aí ninguém lembra mais disso. E tem que lembrar também, Ana, que a gente não é tudo isso. A gente Sim, não é o centro das atenções. Ah, foi exato. uma treta, o hater veio. Depois de amanhã, ninguém vai estar nem lembrando de você, cara. Ninguém vai nem lembrar de você. Você não é tão importante, sim. Sim, Sabe? Se situa. Você não é tudo isso. sim, exatamente. Exatamente. Agora, um outro ponto, Aline, que eu queria que você falasse um pouco é o seguinte: a vida do expert, ele às vezes ele pode pode não, eu sei que ela se mistura muito com a vida pessoal, né? Então, assim, você tá lá, sei lá, no churrasco de domingo e você, eu tenho certeza que isso acontece com você, mas aí você tá lá, nossa, não postei nada no Instagram, nossa, tinha que postar alguma coisa hoje, né? E você se sente daquela coisa de ficar postando meio que a sua rotina. Então, assim, isso é muito comum, né? Porque vocês acabam mostrando o dia a dia, né? Me diz uma coisa, nessa questão da constância da produção de conteúdo, que é tão importante para o expert. E aqui, gente, eu não digo que ninguém tenha que postar cada detalhe da rotina, não é nada disso, mas é a constância no sentido de estar sempre com o perfil atualizado, né? Não adianta querer ser expert e aparecer uma vez por semana, tipo, não dá, né? Me fala um pouco sobre essa rotina, né, de postagem, essa constância. Quais foram os desafios que você já teve, né? Que você já passou, que você vive, os dilemas, as dicas que você pode dar para quem pretende ser especialista? Bom, eu tive um período, quando eu comecei, eu fazia cerca de um post por mês, porque eu não sabia nem mexer no Canva e os meus textões eram muitos textões mesmo. Os meus textos eram textões mesmo, né? Eram verdadeiras aulas os meus posts. Tanto que a Soninho ficou conhecida pelos posts muito completos, pelo conteúdo muito completo e tal, né? No Porque sempre foi essa linha. conteúdo, inclusive, a gente usa até hoje. Isso que é bom do conteúdo bom, né? A gente faz as redes sociais da Solinho e a nossa equipe utiliza aqueles textos como base para novos posts. Então, assim, é coisa que a gente usa até hoje. Então, conteúdo bom é uma coisa que é reciclável e adaptável. Então, isso é muito bom. Exatamente. Então, eu tinha muita dificuldade, né? Com essa questão da produção de conteúdo. Eu sou uma pessoa muito espontânea, muito reativa. Então, por mais que a rede social seja o meu parte do meu ganha-pão, onde eu trabalho, né? Eu também tenho, até conversei com a Ana esses dias sobre isso, né? Sobre a questão da produção de conteúdo. A minha produção de conteúdo, ela chega a ser até aqui, né, fazendo um meia-culpa para mostrar para vocês que não tem perfeição. A minha produção de conteúdo acaba sendo uma produção de conteúdo muito, eu não vou usar essa palavra, senão vou ser cancelada. Mas meio confusa no sentido de que eu sou muito espontânea. Eu lembrei de um assunto que eu sei que pode interessar a audiência, eu entro numa live e faço, entro nos stories e falo. Só que às vezes esse conteúdo, por exemplo, não está alinhado com o que eu vou, sei lá, falar naquela semana, com o produto que eu vou divulgar naquela semana. Então, isso eu preciso melhorar. Entretanto, uma coisa que não acontece no meu perfil é não ter conteúdo. Então, dos males, o menor. É meio, né? Poderia ser um pouquinho melhor estruturado? Poderia. Da minha parte, porque o social media é sempre muito bem estruturado, por isso que eu tenho social media. Mas da minha parte, poderia ser um pouco mais estruturado? Poderia. Mas é isso, né? Acaba também sendo um pouco de perfil. Eu me corrijo aqui, às vezes eu dou uma rateada, mas depois eu volto e tal. Então, assim, sempre tentar postar coisas que estejam alinhadas ao conteúdo daquela semana. Quais são as ações daquela semana? Bom, essa semana eu vou abrir a minha agenda de consultoria. Então, na segunda, eu vou postar, sei lá, sobre como foi a minha segunda-feira, que segundas-feiras costumam ser mais agitadas mesmo, a gente tem um monte de coisa, às vezes sai catando os baldes do final de semana, né, ou tá preparando o restante da semana. Você não precisa postar 554 stories. Tudo bem, você pode, mas você não precisa, tá? Não é isso que eu quero dizer para vocês. Você pode, mas você não precisa. Posta uns stories do tipo do que você fez naquela manhã e como isso está relacionado ao seu trabalho. Por exemplo, quando eu posto que eu já limpei a casa, que eu já estendi a roupa, que eu já fiz o almoço, por que eu estou postando isso? Porque eu fiz isso durante a soneca da Aves. Então a minha audiência vai conectar ela, pratica o que ela prega.
a filha dela dorme e ela vai fazer serviço de casa. Então, veja, não é um conteúdo inútil, não é só blogueiragem, nem sei se é blogueiragem, mas é uma coisa que está conectada com os produtos que eu vendo. Ah, eu vou abrir essa semana, eu vou fazer um lançamento. Então, você pode, por exemplo, gravar um reel ou qualquer coisa com você trabalhando no computador, mostrando meio que né, uma coisa mais oculta, algo que você esteja trabalhando. E chamar a sua audiência. O que vocês acham que vai sair daqui? Estou preparando algo muito especial essa semana. O que vocês acham que vai sair daqui? Pronto, você gerou engajamento. Então, assim, não precisa ser a caixinha de perguntas todos os dias. Não precisa. A caixinha de perguntas não precisa ser aberta todos os dias. E mesmo que seja aberta todos os dias, você não precisa responder a todas as perguntas. Exatamente. São perguntas estratégicas, né? Então, sugestão. Sugestão aqui, tá? Calendário de conteúdo. Calendário de conteúdo. Segunda, que tipo de conteúdo que eu posto? Terça, que tipo de conteúdo que eu posto? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tá, agora que você tem o tipo, divide. Conteúdo de story, conteúdo de feed. Em quais dias serão no feed? Quais dias serão nos stories? E aí você vai tendo sempre uma reciclagem, porque todos os dias você sabe sobre o que postar. O conteúdo em si, você faz uma semana que você senta para fazer o planejamento, entendeu? É perfeito isso, Aline. Assim, eu percebo que esse planejamento, principalmente para quem está começando, que às vezes não tem ainda aquilo tão fixo na rotina, né? Eu sei que você já tem isso na sua rotina, né? Assim, já é meio que automático você saber que você tem que postar no Instagram. Tipo, é uma coisa que já é automática na sua rotina. Mas para quem está começando, muitas vezes não é. Eu vou até falar por mim, tá? Eu tô movimentando agora, trabalhando aqui o meu Instagram. E para mim agora, ela tem um outro viés, vamos dizer assim. Agora eu tenho, por exemplo, toda terça-feira eu coloquei como o dia do estudo de caso aqui no perfil. Por quê? Se eu deixar solto, eu vou recebendo mensagem do pessoal e eu acabo não fazendo, porque assim, é muita mensagem, tá? Uma pessoa conta uma história ali, conta uma história aqui, eu acabo não fazendo, deixo para depois. Agora não. Eu falei assim, eu vou colocar toda terça-feira. Por quê? Durante a semana eu analiso as perguntas que eu recebi, escolho uma que eu acho que tem a ver com mais pessoas e coloco terça-feira é o dia do estudo de caso. Então, para mim, já solucionou uma coisa. Então, eu coloquei aqui um cronograma mesmo, né? Então, uma coisa importante que a Aline falou, que isso é bem legal, até falando aqui do ponto de vista do coprodutor, né? Você vai sempre tentar conectar com a pessoa com que você está falando. Então, por exemplo, o público da Aline é formado de mães, né? Muitas mães, a maioria das mães, elas têm uma rotina assim, né? O bebê dorme, vai fazer serviço doméstico, vai estender uma roupa, vai dobrar uma roupa, vai fazer uma comida. Então, ela está trazendo conteúdo que conecta, as pessoas vão se enxergar ali, né? Elas vão se enxergar ali. No meu caso, eu tenho um público, eu tenho muitas mães também, mas são mães empreendedoras. Então, eu tento postar mais aqui, gente, a minha vida no sentido daquilo que faz parte do meu trabalho, da minha rotina entre trabalho, casa, criança, aquela coisa mais voltada para o trabalho mesmo, home office, né? E é o meu público. Então, a gente precisa ter esse olhar mais estratégico. Então, você não precisa postar tudo sobre a sua vida, né? Tudo sobre a sua vida. Até outro dia até me pediram aqui para postar negócio de skincare, de cabelo, maquiagem, essas coisas. Eu posso postar isso? Tá falando agora da minha visão. Eu posso postar isso? Posso, mas eu não posso fazer disso a minha linha editorial. Porque eu não sou uma profissional da moda, eu não sou uma profissional da beleza, né? Eu sou uma profissional que estou aqui falando sobre trabalho no digital, sobre marketing, sobre negócios. Então, a minha linha editorial é outra, né? Eu posso postar sobre organização alimentar? Posso postar, beleza, mas a minha linha editorial não é essa, né? E aí a Aline, acredito que ela concorde comigo em relação a isso. A Aline é especialista em sono, mas ela também fala de amamentação, fala um pouco de educação de filhos. A gente pode trazer outras pautas, desde que isso não seja nossa linha editorial principal. Você concorda comigo, Aline? Concordo totalmente. Concordo totalmente. Então, por exemplo, até você mencionou, né? A Aline, ela pode até mencionar algumas questões sobre a educação dos filhos e tal. Porque isso, de alguma maneira, a educação do sono está, de alguma maneira, relacionada à educação dos filhos, porque o sono é um hábito básico, é um dos primeiros hábitos que você educa na criança. Então,
a educação da criança que não passa pela educação dos hábitos básicos, ela tende a ser um pouquinho difícil, né? Porque a criança não domina o básico, ela não sabe o que é uma higiene, ela não sabe se cuidar, ela não sabe, né, se manter limpa, se manter organizada, dormir sozinha, enfim, ter autonomia para outras coisas. Então, outras coisas podem ficar um pouco mais difíceis de se educar na criança. Só que eu, por exemplo, não vou virar aqui e falar assim, então, gente, a partir de hoje eu vou dar um curso sobre educação dos filhos, tá? Porque, né, eu já tenho 3 filhos, imagina, é lógico que eu posso dar um curso sobre educação dos filhos. Não. Eu posso, no máximo, correlacionar a minha principal área de atuação com um assunto que está ali, que está caminhando lado a lado, adjacente. Então, olha, gente, dificuldade com birras, por exemplo, né? Correção e tal. No máximo, fazer uma correlação, fazer um breve comentário. A partir do quê? De uma leitura, a partir do comentário de um especialista em educação, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso. O que eu tenho observado? Que alguns experts se perdem. Então, por exemplo, o cara começa falando sobre educação do sono e, de repente, o cara está falando sobre correção dos filhos, sobre desobediência, sobre não sei o quê. Gente, peraí. Sono já dá trabalho pra caramba para estudar. É uma trabalheira. Toda vez que eu vou pegar um artigo, são pelo menos 10 páginas. Eu sofro para ler um artigo porque eu já estou capengando no final, mas eu tenho que estudar, porque é a minha obrigação. Já dá um trabalho do caramba. O cara vai falar para mim, não, porque eu sou especialista em sono, em amamentação, em educação dos filhos, sei lá, Um quadrívio. fazer churrasco com fogo de chão. Assim, tudo bem, eu sei que as coisas estão correlacionadas, sei que, né, mas você não é especialista em tudo. Meu amigo, você não é. Ah, mas eu tenho 35 filhos. Não importa, experiência pessoal não determina a conduta profissional. Pois é. Entendeu? Então, Verdade. Isso é muito sério, né? Isso é uma coisa que, inclusive, todos os experts deveriam, sim, se preocupar, né? Com essa questão de você saber o que você está falando, né? Que a gente já falou aqui no começo da live, né? Saber o que está falando. E também, nada impede, gente, também, que vamos supor assim, vamos supor que você tem um público-alvo que tenha interesse em diversos assuntos, por exemplo, e você não domina esses outros assuntos. Nada impede que você faça parcerias estratégicas com outros profissionais especialistas. Então, nada impede, vou dar um exemplo, das nossas últimas formações de consultoras. Nós tínhamos uma especialista em amamentação. A Aline entende de amamentação? A Aline entende de amamentação. Porém, para dar aula para as nossas consultoras formadas, nós trouxemos uma professora especialista em amamentação, uma enfermeira especialista em amamentação. Que atende a amamentação com muito mais frequência do que eu. Exatamente. Nós trouxemos uma pediatra para falar sobre problemas gastrointestinais. Então, você não precisa saber de tudo, né? Você pode fazer parcerias. Então, se o meu público-alvo tem interesse, o meu público tem interesse em sono, mas também tem interesse em educação dos filhos. Nada impede que você faça parceria com alguém dentro na internet que fale também sobre esse assunto. E você possa também oferecer esse serviço, esse conteúdo para os seus clientes. Isso não é um impeditivo. E isso que a gente tem que ter muito em mente. Isso não é um impeditivo, isso é uma oportunidade de crescimento. Isso é uma oportunidade de crescimento. Essa semana de lives, esse mês de lives que nós estamos fazendo aqui, é claro que eu entendo de cada área no sentido de como funciona, mas por que não eu trazer um especialista em cada assunto que vive aquilo, né? Então, por isso que eu convidei a Aline, convidei outras pessoas para fazer as lives, né? Então, tenham sempre essa ideia de expandir essas conexões. Você não precisa saber de tudo ou fingir de saber de tudo, né? Então, isso é muito importante para o expert ter em mente. Uhum. Deixa eu ver aqui, Aline. Uma pergunta que eu ia te fazer. Quando acontece assim, bloqueio criativo, você tem alguma dica para dar para gente? Eu tenho geralmente alguns conteúdos coringas, que eu só vou adaptando para diferentes situações. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha lá uma sequência de stories que eu já fiz sobre depoimentos. Então, eu quero mostrar que eu sou uma autoridade no assunto, tá? Eu quero mostrar que eu tenho clientes, que eu tenho prova social, que o meu produto, que o meu serviço funciona. Então, eu tenho lá uma sequência.
Mas naquele dia, eu tinha que postar sobre, sei lá, sobre uma divulgação de um produto. Eu tinha que fazer a divulgação de um produto. Eu tinha que ativamente divulgar aquele produto. Né? Diferente de quando eu quero mostrar que eu sou uma autoridade. Eu posso pegar aquela mesma sequência que eu fiz para mostrar a autoridade e adaptar para a divulgação do produto. Então, você já tem um script, você tem stories, você tem conteúdos que já são scripts, que você só vai lá e adapta. Você vai e muda um pouco, né? Então, por exemplo, hoje, né? Eu postei que foi um dia super corrido, tive atendimento presencial e tal, então fiz lá um post sobre tudo que eu tinha feito e tal. E qual que é o meu objetivo com aquilo? Me conectar com aquelas pessoas que têm uma segunda-feira agitada como eu, entendeu? Eu não precisei fazer, nossa, mil e uma coisas. Eu peguei uma situação corriqueira, e é isso que vocês podem fazer. Você pega uma situação corriqueira. Como que eu posso pegar isso que aconteceu comigo hoje com o meu trabalho? Bom, eu posso dizer que, tipo assim, né? Hoje foi um dia corrido, todo mundo tem um dia corrido, mas mesmo assim, eu fui e trabalhei e gerei e fiz a diferença e gerei valor para outra pessoa. A partir de um único story, entendeu? A partir de um único story. Veja, para gerar valor na vida de outra pessoa, olha o tanto de coisa que eu tive que passar no dia de hoje. Então, tudo isso que você está fazendo hoje, essa correria de segunda-feira, essa catação de balde que você chutou no final de semana, isso aí eu também estou vivendo, mas isso não me impede de fazer diferença na vida dos outros. Você também não precisa, entendeu? Não precisa disso. Então, o que você também pode fazer, né, para bloqueio criativo? O próprio calendário de conteúdos pode te ajudar. Se você é uma pessoa que fica procrastinando, que não é meio maluca como eu, que entra e faz live do nada, que entra nos stories e surge um assunto. Se você não tem essa né, destreza, calendário de conteúdo, porque você se obriga a postar. Ah, mas eu preciso postar todos os dias nos stories? Não, não precisa ser todos os dias nos stories, mas feed, story, enquete, caixinha, sequência didática. Tem tanta coisa que você pode fazer. Você pode ensinar alguém sobre alguma coisa. Você pode abrir sua agenda de consultoria no outro, né? A partir de provas sociais, a partir de um contexto. Você pode gerar um conteúdo que vai trazer mais seguidores, ou seja, para mais engajamento, para aumentar a sua base. Você não precisa ficar postando todo dia a mesma coisa, tirando foto do seu café sem nenhum contexto. Você pode tirar, mas você não precisa só postar isso, entendeu? Sim, tem que ter contexto, Tem né, que ter Aline? Eu acho que isso contexto, tem que ter acho que é contexto. importante isso, assim. Por exemplo, você vai num evento. Não chega no evento e posta coisa sem estratégia. Ah, tira a foto lá do bolo, do café, do brigadeiro, não sei o quê. Não, gente, olha, eu tô aqui no evento tal, aqui é sobre tal assunto. Por que você veio parar nesse lugar? O que tem nesse lugar? Contextualiza. A sua audiência não sabe onde você está, né? Ah, no seu dia a dia, você fez uma determinada tarefa. Contextualiza que é aquilo, né? Que trabalho que você faz, né? Tem gente que posta sempre, tô trabalhando, nossa, a vida é corrida, não sei o quê. Mas tá, do que você trabalha, né? Tipo... Eu peguei, eu peguei uns takes do Fire, os takes assim, foto, videozinho rápido, e fiz um reel, cara. Peguei os takes, fiz um reel, falei sobre o que eu aprendi sendo mãe e empreendedora. Ou seja, eu utilizei um evento que todo mundo estava me acompanhando, uma galera sabia que eu estava lá, e eu me utilizei daquele evento, puxei a partir daquele evento, do engajamento todo que deu, as pessoas saberem que eu estava naquele evento, e puxei e ensinei alguma coisa para outras pessoas. Eu sempre posso ensinar alguma coisa. É isso que a gente precisa saber. A gente sempre pode gerar valor. As pessoas não sabem disso, mas a gente sempre pode gerar valor. Às vezes, gente, uma dica besta que você dá nos stories, a pessoa fala, caramba, isso faz tanta diferença para mim. Já vi onde eu estava errando. Isso Tipo, é uma verdade. coisa tão simples, você gerou valor, aí você vai, aproveita, fala uma coisa, recebeu um feedback positivo, pega esse depoimento de acho e posta nos stories para mostrar que, olha, tá vendo, gente? Ó, isso aqui é uma coisa tão simples e resolveu a vida de uma pessoa. Uma pessoa vai entrar e falar, nossa, mas assim, com uma dica tão simples, ela resolveu a vida de fulano, imagina se eu não tiver o produto dela, se eu não tiver a consultoria dela. Exatamente. Exatamente. E aquilo também, né, Aline? Os stories, principalmente os stories, né? Eles não são apenas para gerar valor no sentido de conteúdo, mas tem para entreter. Então você também pode sempre trazer uma pitada também, gente. Não é fazer, eu vou fazer só memes. Não é isso, gente. O expert não é nossa, eu vou fazer um monte de meme, vou virar Não, não é isso.
Mas as redes sociais, e aí o que muita gente às vezes erra a mão, né? As redes sociais você tem que saber dosar entre o conteúdo e o entretenimento. Porque ninguém entra aqui pra ver um assunto chato. Então, assim, se o seu assunto às vezes é chato, você tem que fazer ficar legal, ficar interessante. Isso que é o storytelling que todo mundo fala, né? Então, você tem que fazer com que ele fique narrável, ele fique acompanhável, né? Não sei se existe essa palavra, mas tem que ser Que fica interessante de ser acompanhado mesmo, né? Que as acompanhável, pessoas se exatamente. interessem. Porque se você ficar falando só de coisas assim, técnicas, né? Então, isso também é um erro que muitos profissionais têm esse vício, né? De ficar falando naquele linguajar técnico, aqueles termos que só os seus concorrentes vão entender, né? Eu sempre falo isso pro pessoal de design gráfico, né? Que eu sempre vejo muito essa tendência. O pessoal começa a trabalhar aqui no digital e aí você começa a falar naquela linguagem que só eles entendem. Então eles começam a falar de tipografia, de dar tutoriais de Photoshop, de Illustrator, não sei o quê. Aí o que acontece? Só começa a atrair outros designers. E você não encontra cliente. Porque os clientes, os empresários, aqueles que contratam outros designers, ele não quer saber mexer no Photoshop, ele não quer ver tutorial de Photoshop, ele não quer saber sobre paletas de cores, sobre a cor da Pantone, eles não querem saber disso. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado da gente não tornar a nossa linha editorial um negócio maçante, chato, né? Repetitivo, no sentido de sem graça mesmo, né? Então aqui é entreter e gerar valor. Eu acho que essa que é a grande jogada, né? Você concorda comigo, Aline? Sim, quando eu comecei a, inclusive, produzir conteúdo para Soninho, quem for das antigas, quem for lá nos posts antigos, vai se lembrar, e eu fazia isso justamente porque eu me sentia insegura de escrever com as minhas próprias palavras. Então, o que eu fazia? Bom, eu entendo desse assunto, mas eu ainda não estou conseguindo expressar com as minhas próprias palavras. Mas se alguém me perguntar numa conversa, eu vou conseguir explicar. Mas para escrever, porque a gente escrever, você deixa registrado, é perene o negócio. Então, você tem que ter muito cuidado, né? E eu lembro que eu tinha uns conteúdos, se vocês vão ver assim, traduzido e adaptado do site, tal, 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 tal. O que eu fazia? Eu pegava conteúdos que eram ricos, bons, e eu traduzia, claro, né? Tinha conteúdo que eu olhava assim, eu falava assim, não, ok, mas isso aqui não tá certo, não. As evidências não mostram isso aqui, não. Mas eu pegava aquele conteúdo e traduzia, corrigia informações que eu via que estavam ali equivocadas do ponto de vista de alguns estudos, de algumas adaptações, de algumas atualizações, né? E dizia traduzido e adaptado do site, tal, 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 tal. Pronto. Você pegou um Sim. conteúdo bom, você deu a sua cara, você deu o seu toque e você deu os créditos para quem pensou nesse conteúdo antes, entendeu? Isso é muito importante, porque aqui na internet é muito comum, né? Só pega seu conteúdo na cara dura, assim, tipo, na luz do dia, assim, uma cara de pau, a cara nem queima, não dá crédito, nada, copia ipsis literis e tá tudo bem. Imagina, vou bancar a egípcia, não sei de nada, não vi nada. É quase igual aquele filme, como é que é o nome daquele filme? Que o povo andava, que não podia olhar, que andava tudo vendado. É aquele filme lá, você fazendo tudo de sócio. Não vi nada, não sei de nada, roubei o conteúdo, mas eu vou fingir que fui eu que escrevi, entendeu? E você dá o crédito para a pessoa e pronto. Ali você pegou um conteúdo, você estava com bloqueio criativo, você pegou um conteúdo de um profissional capacitado, deu a sua cara, deu a sua pitada, o seu incremento e ainda deu os créditos. Olha que beleza, que honestidade. Conteúdo bom, com a sua cara e com os créditos. Maravilha, perfeito. Às vezes você marca dando os créditos para a pessoa ainda te reposta e ainda vem seguidor da outra pessoa para você. Exatamente. Então, não tenham medo, gente, de usar conteúdo honestamente, né? Você pode também, hoje em dia, claro, quando a Aline começou não existia ainda, mas hoje existe a inteligência artificial, né? Então você também pode pegar ganchos de conteúdo, você pedir ganchos de conteúdo para o chat GPT, por exemplo, às vezes é o ponto de partida para você tirar um bloqueio criativo. Coloca lá, eu sou do nicho tal, eu falo sobre tais assuntos, aí você pode explicar lá um pouco sobre o seu público-alvo e você pede lá 30 ganchos de conteúdo. Meu, você é só o ponto de partida para você escrever. Se você domina realmente o assunto, se você é expert mesmo no assunto, vai vir ideia assim, ó, aos montes para você. Então, utilizem também a inteligência artificial
a favor, né? Nós temos uma live, inclusive, foi com o Eduardo Campos, nós fizemos aqui sobre inteligência artificial. Para quem estiver lá no grupo, quem não estiver ainda entre, gente, lá no grupo. Tá super legal o grupo, gente. Nossa, tá muito boa lá a interação. A gente está disponibilizando o material de apoio de cada live, um PDF super bonito. A Aline sabe como eu sou chata com design. O PDF super bonito de cada live, gente, para vocês estudarem mesmo. Isso aqui, gente, vale ouro. Tem gente que paga, gente, curso para receber essas dicas que a gente tá dando aqui de graça na live. Então, valorize. Então, entrem lá no grupo, o link tá lá na minha bio, tá? Deixa eu ver, Aline. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que sempre a gente acaba recebendo aqui. Aline, agora para a gente ir encerrando, né? As lives, a ideia não é que sejam muito longas, mas que sejam bem objetivas mesmo, né? Você vê alguma tendência para os próximos anos na criação de conteúdo, assim, que você acha que quem não se atentar a isso vai ficar para trás? A gente sabe que o Instagram passou por uma mudança de algoritmo, né? Bem significativa nos últimos tempos. O que você enxerga, assim, para o futuro? Como produção de conteúdo, eu penso que duas coisas vão fazer toda a diferença para quem começa agora. Saber usar a inteligência artificial na produção de conteúdo. Saber usar. Não é chegar e usar de qualquer jeito, pegar qualquer porcaria e falar, eu fiz na inteligência artificial, a culpa é dela. Não. Saber usar. E usar Sim. bem. Tá? E meios de tornar o seu conteúdo perene. Eu acho que essa vai ser a grande sacada da produção de conteúdo. E isso é uma sensação. Eu não vejo, não é uma tendência, é uma sensação que eu tenho. Porque os conteúdos, eles são muito voláteis aqui. Eles são muito assim, 24 horas passou, o Reel todo mundo já esqueceu. Agora, se você tem um blog em que você registra conteúdo, Um um canal canal. no YouTube, entendeu? Essas duas formas de conteúdo, eu inclusive estava conversando com o Pablo. Falei, amor, eu quero ter um blog de novo, porque eu gosto de escrever. Eu gosto bastante de escrever. Inclusive, esse é um dos elogios que eu mais recebo. Tem gente que me elogia pelo conhecimento de sono, sim. Mas eu recebo muitos elogios para assim, um dia eu quero escrever igual a você. Não que eu seja grande coisa, mas é que para os padrões de hoje em dia, em que as pessoas assassinam a língua portuguesa, qualquer pessoa que escreva mal ou menos bem, já é, nossa, como você escreve bem. Então, eu quero retomar. Eu falei para o Pablo, eu gostaria muito de retomar. Você não quer minha bênção? Você quer saber o que eu estou fazendo, curioso? Boa noite. Dorme com Deus. Oi. Oi. Fala, oi, gente, estou indo dormir 9h30 da noite, porque toda vez que meu pai assume meu sono, eu vou dormir tarde da noite. Quem que é? O Juan ou a Diana? É o Juan. É o Juan. Deixa eu ver ele. Eu botei aniversário do gato. O aniversário do gato? Então tá bom. Agora eu vou terminar. Ele vai fazer aniversário do... Beleza. Boa noite. Tá bom. Te amo. Tchau. Beijo. Fala boa noite, Diana. Espero sua mãe. Oi, Diana. Fala boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá bom, ela vai... Tá quase chegando o dia de mim viajar, vai ser no dia do Natal. do dia do Natal. Tá quase chegando. Tá lá aí. 3 meses Tá só. chegando, tá chegando. Conversa, ó, vai. Conversa, joga conversa fora. Só Jesus. É que, assim, gente, toda vez que o Pablo assume o sono das crianças, toda vez. 9h30 da noite cedo. Mas tudo bem. Não posso reclamar. Não, faz parte. Aqueles não quiseram dormir mais cedo. Olha só, eles não quiseram. Então, eu estava conversando com o Pablo de realmente ter um blog, porque eu já tive um blog, tá, gente? Eu escrevia sobre literatura, Não era literatura, mentira, eu já tô me achando. Eu escrevi sobre as minhas leituras. E eu acho que isso é muito bom, sabe? Você ter um conteúdo escrito, um conteúdo onde as pessoas possam olhar, tipo, ver que esse conteúdo tá lá, assim, podem consultar, igual era o guia de posts, por exemplo, né? Então, eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Saber usar a inteligência artificial e se utilizar de meios de produção de conteúdo que tornem o seu conteúdo perene. Isso faz todo sentido. Assim. Eu sempre gosto de fazer uma analogia que a casa alugada é a casa própria, né? A casa alugada são as redes sociais. Então, a gente vê aí vários casos, né, de redes sociais sumindo, né? O que acontece com a sua base de clientes, né? A gente sabe de um caso recente, né? O
que acontece com a sua base de clientes e seguidores, né? Some junto. Quando a gente tem a nossa casa própria, né, que é uma plataforma, um site, um blog, algo ranqueável pelo Google, é muito, muito mais fácil. E não que o Google não possa assumir, pode, mas é mais difícil, né? E você Aí, não tem só ali também, né? Ali não é só a única não é forma de captar. isso, exatamente. E assim, o seu site é seu, né? A sua base de dados, né? A sua base de leads, por exemplo, estando numa plataforma, a gente usa aqui a RD Station, mas existem outras. É muito mais fácil, muito mais perene, né? De você perder aquilo. Então, eu vejo também isso como futuro. Inclusive, vou colocar na nossa lista, fazer um blog para você de coisas para o futuro aí, para um futuro próximo, porque eu acho que tem muito a ver com o que vem de conteúdo também. Eu acho que no futuro, né? No futuro próximo, não, futuro longe, não. O futuro já é o futuro, na verdade, né? Então a gente já percebe que os vídeos, né, no YouTube, coisas que são mais perenes, costumam ter um resultado melhor a longo prazo, né? E sei que a gente se empolga muito com visualizações, com curtidas, com compartilhamentos, mas essas métricas daqui, da mesma forma que elas são muito rápidas, elas passam rápido também, né? Uhum. Muito bom, Aline. Deixa eu ver se tem perguntas aqui nos nossos comentários. Deixa eu ver aqui. Porque eu sou, assim, ou eu leio os comentários ou eu falo, gente. Eu não consigo Aí fazer. eu faço dois ao mesmo tempo. Não à toa, eu sou. Linha multitarefas. Eu não. Nossa, eu sou do tipo, ou eu ando ou eu respondo um WhatsApp, por O exemplo. papo é assim. Mas o duro de ser assim é que o duro de ser pau pra toda obra é que toda hora tem obra. Isso é. Isso é. Ó, Carol, como assim, não precisa caixinha todo dia nem responder todo dia, mas eu sou da época que a Aline colocava caixinha todo santo dia e respondia todas. Pelo menos eu sempre fui respondida. Eu nunca fiquei sem resposta. Olha aí, Aline. Da época que eu tinha tempo e menos filhos. E acho que a produção de conteúdo também, gente, ela vai passando por uma certa transformação mesmo no começo, né? Então vão ter épocas que a gente vai postar mais num formato, mais de outro. Por isso que a gente não pode se apegar. Isso aqui eu até falando agora como quem trabalha com marketing, tá? Eu sempre falo isso pro pessoal que faz mentoria comigo, né? Para os meus clientes. A gente não pode se apegar a um formato de conteúdo. Ah, nossa, vídeo vende mais. Ah, carrossel vende mais. Ah, você tem que abrir caixinha todo dia, né? Se apeguem àquilo que vocês conseguem fazer melhor. Então, às vezes, vai ter momentos da vida que o melhor é fazer um vídeo, um reel, você vai gravar um negócio ali em algum momento do seu dia menos conturbado. Vai ter outros momentos que vai ser uma caixinha de pergunta, vai ter momentos que você vai mandar um áudio. A gente já teve lançamentos que a gente fez com áudio, né, Aline? Você lembra que a gente E fez foi muito bom. A muito galera gostou bom? demais. Porque era uma época ali que não conseguia gravar, não estava com facilidade para gravar vídeos, tava uma rotina corrida, a gente estava com uma correria enorme, a gente precisava lançar. Vamos lançar com áudio. A Aline mandava uns áudios, o pessoal amava os áudios da Aline. Então, Sempre podcast, gente. Sempre podcast. Não me acostumo se não for assim. Pra mim não tá bom. eu tenho mandado uns áudios também, uns podcasts lá no grupo lá do pessoal, né, que a gente tá fazendo no grupo das profissões do digital. Eu também tenho feito uns áudios longos assim, o pessoal gosta. Então não se apeguem a um formato, gente. Se apeguem assim, qual o formato que eu melhor consigo entregar aquele conteúdo neste momento, dentro da minha circunstância, em relacionado a este assunto. Então, vai ser o formato perfeito. Não fica pegando, porque agora tá bombando o Reels. Porque agora tá bombando isso aqui. Claro, o Reels, você vai fazer testes, óbvio. Nesses dias mesmo. Eu fiz um monte de teste lá no perfil da Aline lá de Reels. Pra ver o que tava funcionando, o que não funcionava, o que o público gostava mais e não sei o quê. Faço isso também com os meus clientes, né? Mas vai ter momentos que, assim, tá bombando, mas eu não consigo entregar naquele formato. Então, eu vou fazer em um outro, mas eu vou fazer. Então, não se apeguem a isso, tá? Isso é também uma dica também importante.
Ó, Monique, que essa é a minha dor, minha maior dificuldade, saber o que postar diariamente. Eu vou falar mais disso também aqui no perfil, tá, Monique? Tem até uma live minha, uma live antiga sobre criação de conteúdo. Depois eu vou postar aqui nos stories. Acho que já pode te ajudar, mas eu também quero também falar sobre isso mais pra frente também, com mais profundidade, né? Aqui, a Mari disse que é aniversário dela hoje. Parabéns, Mari. Parabéns, Deus te abençoe. Joe, vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Acho que até a Stephanie já respondeu lá embaixo, né? Deixa eu ver. Acho que tem. Se tem mais perguntas? Acho que não. Ah, o Personal Edi perguntou como que eu suporto a Aline. Ele tinha que perguntar isso. É porque Ó, a gente não se vê todo dia. Por isso que ela me suporta. então, é, Teria me demitido. ela que tem que me suportar, né, Aline? Porque eu fico lá te pedindo as coisas, Aline, não sei o que do lançamento, Aline, me manda isso, Aline, me manda aquilo. Aline, tem tal coisa pra fazer, né? Ó, a Stephanie colocou assim, a Stephanie é minha coprodutora, gente. Agora eu tô sabendo, agora que a Aline passa, gente. Tô sabendo agora. Aliás, o veneno, né? Tô provando meu próprio veneno. Agora a Stephanie agora tá me cobrando. Falei assim, gente, expert sofre. Vocês pensam que não, gente, mas expert, trabalhar nos bastidores é mais fácil. O expert tem que estar lá gerando conteúdo todo dia. Faça sol, faça sol, faça sol. Exatamente. A Stephanie colocou assim, eu vivi pra ver a Aline deixar as crianças dormirem tarde. Não é porque eu vim pra cá e aí meu marido é aquilo, né? Ele foi colocar a Agnes pra dormir, aí ele foi fazer alguma outra coisa, e aí sempre que o sono fica por conta dele, as crianças enrolam, pedem água, mais um beijo, mais um abraço, pedem pra ir pra lua. E aí ele vai deixar. Normal, gente. Acontece nas melhores famílias. É, Tá certo, Aline. Muito obrigada, viu, por participar. obrigada. Foi muito bom, muito produtivo o nosso bate-papo, né? Eu já esperava que a gente fosse trazer aqui várias dicas bacanas para quem quer começar, um ponto de partida para quem quer ser expert, né? Lembrando, gente, eu queria só arrematar aqui esse assunto, que o expert, ele pode falar sobre qualquer assunto que ele tenha domínio. Então, é até o tema da aula 130 do Novo Mercado, né? Uma aula bem famosa do Ícaro, né? E mudou a vida de muita gente. Eu vou repetir o que ele fala, né? No sentido de, se você tem uma habilidade, não tenha medo de mostrar aqui nas redes sociais. Porque às vezes o que pode ser simplório para alguns é um divisor de água na vida de outros. Então, às vezes você, sei lá, você faz papinha de bebê muito bem. Vai ver que tem uma mãe na introdução alimentar que está precisando de um curso de fazer papinhas de bebê, né? Então, você às vezes você sabe fazer crochê. Por exemplo, lá no Hotmart Fire, eu conheci uma senhora de uns 70 anos que é uma grande especialista em macramê, por exemplo. Então, ela tem mais de 100 mil seguidores, já fez R$ 1 milhão na Hotmart, ensinando a fazer macramê. Então, o expert não precisa ser de coisas mirabolantes, de coisas complexas, né? Você não precisa saber ler artigos como a Aline lê, ou ter uma super experiência profissional, um currículo super recheado. Às vezes é uma habilidade que você tem, que você sabe fazer bem feito, e que você pode ensinar. Então, essa assim é meu arremate aqui para essa live, para que você entenda realmente o que um expert faz. Tá certo? Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Aline. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Boa noite. Obrigada, Ana, pelo convite. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.